A gente sempre aprendeu muito a focar no erro, né? No problema. Então a gente gasta muita energia com a criança e até com a gente mesmo num problema, né? Poxa, esse problema tá acontecendo, tá difícil isso, e eu não tô sabendo lidar, e a criança também não sabe lidar. Então a gente fica muito envolto ali naquele processo do problema, né? Ou a criança é sempre desastrada, a criança não me escuta, a criança não obedece, a criança é rebelde, a criança me responde. Então, a gente sempre fica muito preso ali na dificuldade mesmo, né? No problema. E o que Foco nas Soluções vem nos ensinar? Quando a gente fica preso no problema, a gente não sai dele, né? Porque é quase como se a gente fica assim, dando voltas, né? Quase que a gente fica andando num labirinto sem saída, né? Quando a gente está olhando para um problema e a gente não encontra soluções, a gente não encontra respostas, né? E dentro da disciplina positiva, a gente entende que isso é inclusive um resultado da nossa forma de criação. Quando a gente é punido pelos nossos erros, quando a gente é castigado pelos nossos erros, a gente aprende a valorizar o erro, o problema, né? A gente não aprende a fazer um raciocínio assim, tá, eu errei, isso aqui aconteceu, mas e aí? E da próxima vez? Né? Como é que eu conserto esse erro? O que eu vou fazer de diferente? Então, assim, porque vocês concordam que na punição a gente não tem espaço para desenvolver essa habilidade de focar nas soluções, né? A gente tem só espaço para focar no erro, a gente sente vergonha, a gente se sente humilhado, a gente se sente mal, a gente se sente uma pessoa ruim. E quando eu falo a gente, tanto a gente enquanto adulto, quanto a criança, né? Então a gente se sente a pior pessoa do mundo, muitas vezes, né? Como vocês mesmos falaram que às vezes também se sentem assim. Então imagina a criança, né? Que a gente já tem até uma autoestima construída. Então se um dia a gente se sente uma pessoa ruim, no outro dia a gente dá uma equilibrada, a gente volta a se sentir bem com a gente mesmo e tal. Mas a criança, nossa, a criança não, ela fica ali naquele lugar, ela vai construindo aquela crença sobre ela. Então, o foco nas soluções nos direciona assim, olha, tem um erro, tem um comportamento difícil, vamos parar e pensar o que a gente vai fazer para resolver isso, né? Como que a gente vai mudar, como que a gente vai transformar isso? E um exemplo que eu quero dar para vocês é de uma mãe da minha última turma do treinamento, que de uma situação assim até corriqueira mesmo, do filho dela tá sempre pulando num sofá que ela gosta muito, que é uma peça querida, assim, da casa, e ele tava sempre pulando lá, e ela, né, aquela coisa de falar 1000 vezes, não pula, você vai se machucar, a mamãe não gosta que pula nesse sofá. Então, quer dizer, a gente focado no problema, focado no erro. E durante o treinamento a gente, né, chegou a conversar sobre isso e, bom, vamos focar em soluções. Então a gente precisa trazer a criança para focar em soluções. Olha, filho, nesse sofá a mamãe não quer que você pule, né? Não é seguro para você, é perigoso para você. E aí, onde é que você... Porque a necessidade da criança é pular. Então, se eu fico presa ali no erro, eu também não resolvo nem o problema e nem a necessidade da criança, né? Então, é possível colocar o meu limite. Então, quando a gente fala de usar firmeza e gentileza ao mesmo tempo, eu posso ser firme e dizer, olha, nesse sofá, a mamãe não quer que você pule, é perigoso para você, ou mesmo que não fosse perigoso, né? Se há um objeto que você não quer que isso aconteça. Mas onde mais na casa você pode pular? Que outro lugar da casa você pode fazer isso, né? E aí ele foi e buscou um colchonete, né? Que o pai fazia atividade física e escolheu pular no colchonete. Às vezes a coisa é muito mais mais simples, a solução é mais simples do que a gente imagina. Mas como a gente está ali preso no problema, a gente não consegue ver, nem a gente adulto consegue ver, que a gente poderia oferecer uma outra solução para a criança, e a gente não dá espaço para a criança trazer a solução.
E esse é um processo de construção muito importante, porque a gente também precisa confiar. Confiar que a criança tem inteligência suficiente, que a criança é capaz de nos trazer soluções.